Por trás das celosias douradas do palácio de Topkapi, onde a luz do amanhecer se filtrava entre os arabescos de ouro, ainda paira uma pergunta que os séculos não apagaram. O que foi feito daquelas mulheres que um dia dominaram o coração e o poder do império mais temido do mundo, quando a sua beleza murchou ou a sua influência política se desvaneceu? Nos pátios perfumados de rosas e almíscar, entre fontes que murmuravam promessas ao vento, erguia-se o Harem-i-Humayun, o coração oculto do Império Otomano, um reino de seda e silêncio. Não era um simples lugar de prazer ou desejo, mas sim uma fortaleza política na qual a obediência valia mais do que o sangue, e o amor podia transformar-se em sentença. O visitante ingênuo teria acreditado que o harém era um paraíso de veludo, uma morada de luxo onde as concubinas passeavam entre mosaicos e cortinas de brocado. Mas por trás daquele esplendor, escondia-se uma maquinaria invisível que moldava o destino do império. As mulheres que um dia foram eleitas pela sua graça ou pela sua inteligência, as que foram mães de sultões ou rainhas do afeto imperial, eram também prisioneiras de uma estrutura de poder que não perdoava a passagem do tempo. Quando a sua beleza deixava de ser um instrumento, ou quando o nascimento de um filho ameaçava a estabilidade do trono, as mesmas portas que antes se abriam para elas se convertiam em muros impenetráveis. Aquelas mulheres não precisavam de cometer um crime para serem castigadas. Bastava ser mãe, irmã ou esposa de um príncipe que pudesse representar um perigo para o sultão reinante. Assim, a sombra da suspeita era suficiente para prender uma mulher no que era conhecido como a Jaula Dourada, um lugar dentro do próprio palácio onde a reclusão era eterna e o tempo se dissolvia entre as tapeçarias. Não havia julgamento, não havia defesa, apenas a ordem silenciosa do poder e o eco de um portão que se fechava sem retorno. A mãe de Mustafa I foi uma das muitas vítimas dessa condenação sem delito. Após a queda do seu filho, os seus aposentos foram selados. Os criados informavam de cada movimento. As suas cartas eram interceptadas e as suas palavras, repetidas até ao cansaço, eram convertidas em relatórios. Vivia rodeada de ouro, mas aquele ouro era a sua prisão. As lâmpadas ardiam dia e noite, e a luz refletia-se nos muros com um brilho que parecia zombar da sua solidão. No exterior, o Bósforo resplandecia sob o sol. Dentro, apenas o eco dos seus próprios passos lembrava que ainda existia. Ao contrário dos tormentos físicos que a história associa à crueldade, as mulheres do harém sofriam uma tortura mais profunda e duradoura: o apagamento psicológico. Dia após dia, o silêncio consumia-as. Não havia calendário nem amanhecer, apenas um presente eterno feito de rotina e de espera. As janelas que alguma vez davam para o jardim foram tapadas, substituídas por muros lisos, onde o olhar morria sem horizonte. Naquele confinamento, até o som da água ou o roçar dos tecidos se transformavam em companhia. Algumas das antigas consortes de Murad IV, contam os cronistas, terminaram os seus dias sem voltar a ver o reflexo do sol sobre o mar. Nos arquivos imperiais, os seus nomes aparecem apenas como notas marginais, quando não desaparecem por completo, apagadas da história pela mesma mão que um dia as havia elevado. O mármore do palácio ainda parece guardar sussurros, passos abafados, choros contidos, preces sem resposta. Porque naquele mundo, o silêncio não era a ausência de som, mas sim uma lei. Um mandato que preservava a ordem, a obediência e o medo. E enquanto o império continuava a expandir as suas fronteiras, as vozes que alguma vez influenciaram o seu destino desvaneciam-se nos corredores do esquecimento. O harém otomano foi, em aparência, um jardim de esplendor. Na realidade, um labirinto onde a beleza se pagava com liberdade e onde o poder se mantinha graças à invisibilidade das vítimas. Ali, a grandeza do sultão repousava sobre as vidas de mulheres silenciadas.
e cada lágrima caída em segredo era o preço do império. Por trás dessas janelas douradas, o próprio ar parecia feito de obediência, e quem alguma vez foi amada pelo poder, acabou devorada por ele. No coração do palácio de Topkapi, existia um recinto que não figurava nos mapas nem nos registros oficiais, a chamada Jaula Dourada. Era um conjunto de aposentos secretos, isolados do resto do mundo por muros tão grossos que nem o som do mar podia atravessá-los. Ali eram confinadas as mulheres que, por terem amado demasiado, influenciado demasiado ou simplesmente existido demasiado perto do poder, se tornavam uma ameaça invisível. Nesse lugar, a grandeza do Império Otomano sustentava-se sobre o sofrimento silencioso das suas rainhas esquecidas. A Jaula Dourada não era uma cela escura, mas sim um palácio dentro do palácio. Os tetos estavam pintados com ouro, as fontes continuavam a cantar com água perfumada e as concubinas cativas vestiam sedas que jamais voltariam a exibir em público. Era uma prisão disfarçada de luxo, onde cada objeto recordava o que se tinha perdido. As servas moviam-se como sombras, os eunucos vigiavam sem palavras e as noites esticavam-se até se tornarem eternas. Quem entrava ali deixava para trás o seu nome, o seu título, o seu passado. Entre essas paredes, a mãe do sultão Mustafa I foi encerrada após a queda do seu filho. Tinha sido uma mulher poderosa, temida e respeitada, mas bastou uma decisão política para a transformar em prisioneira do seu próprio palácio. O seu encerramento não foi breve. Passaram os anos e o seu cabelo ficou tão branco como o mármore do seu quarto. Os seus movimentos eram observados, as suas visitas limitadas, os seus pensamentos reduzidos a sussurros. Cada noite acendia uma vela em frente a uma pequena janela tapada, como se o fogo pudesse atravessar o muro e recordar ao céu que ainda estava viva. O tormento não era físico, mas sim espiritual. Não havia chicotes nem grilhões, mas sim uma dor mais profunda, a de ser esquecida. As mulheres da Jaula Dourada não sabiam se o mundo ainda recordava os seus rostos, se os seus filhos continuavam com vida, se os seus nomes eram pronunciados em voz alta. Viviam rodeadas de beleza, mas essa beleza convertia-se em escárnio. As lâmpadas de cristal refletiam a sua solidão. Os espelhos mostravam um rosto que envelhecia sem testemunhas. O tempo não passava, mas dissolvia-se como uma gota de mel no silêncio. Algumas tentaram resistir escrevendo cartas que nunca chegavam, escondendo mensagens nas dobras dos seus vestidos ou bordando versos nos tecidos que os criados lavavam. Mas toda a palavra era revista, todo o gesto, vigiado. As mais valentes refugiavam-se na fé, rezando a um Deus que talvez não as ouvisse. As outras abandonavam-se lentamente, apagando-se numa calma tão perfeita que já não distinguiam o sono da vigília. Os cronistas do século XVII relatam que algumas mulheres passavam décadas sem ver o sol, vivendo apenas com a recordação do perfume do jardim. Às vezes, quando um sultão morria ou um novo herdeiro ascendia ao trono, as portas da Jaula Dourada abriam-se por umas horas. As prisioneiras eram trasladadas, umas libertadas, outras executadas. O destino dependia do capricho de um só homem. Para o império, elas não eram pessoas, mas símbolos do que podia acontecer a quem esquecia o seu lugar. Dizia-se que o silêncio na Jaula Dourada era tão espesso que se podia ouvir o bater do próprio coração. Um coração que já não pertencia à sua dona, mas sim ao poder que a tinha encerrado. Algumas noites, os guardas juravam ouvir canções suaves por trás das paredes, melodias em línguas que ninguém recordava. Talvez fossem orações, ou talvez o eco das almas que ainda vagueavam entre os mosaicos. Assim era na justiça do império, brilhante por fora, podre por dentro. A Jaula Dourada não precisava de grades, porque as mulheres que viviam ali já tinham sido acorrentadas pelo medo. O castigo não era a morte, mas sim a vida sem propósito. Uma existência suspensa entre o luxo e o esquecimento.
Os muros do Topkapi ainda conservam a sua pegada. Sob os frescos descoloridos e os mármores frios, percebe-se o peso daquelas vidas que se apagaram sem um grito. E o narrador que percorre esses corredores sente que o ar ainda guarda um sussurro antigo. Aqui a beleza foi um crime e o silêncio, a única absolvição. No labirinto do palácio de Topkapi, entre pátios onde o mármore brilhava como a água e corredores perfumados com incenso, existia uma figura mais temida do que o próprio sultão. Não usava coroa nem anéis de poder. A sua força não provinha do sangue real, mas sim do silêncio. Era o grande eunuco negro, conhecido como Kızlar Ağası, amo da disciplina, guardião do segredo e sombra que regia o coração do harém. A sua história começava muito longe, nas terras ardentes da África Oriental, onde as crianças eram arrancadas das suas famílias e vendidas como mercadoria. Castrados na sua juventude, privados de herança e desejo, eram transformados em instrumentos perfeitos para o controlo imperial. De entre eles, surgiam os mais fiéis, os mais inteligentes, os que sabiam obedecer sem duvidar e mandar sem levantar a voz. E um deles, o Kızlar Ağası, ascendia acima dos vizires e dos ministros, tornando-se no verdadeiro guardião do trono invisível. O grande eunuco não só vigiava as concubinas e as mães do sultão, mas controlava cada mensagem, cada passo, cada olhar. Nenhuma palavra chegava ao ouvido do soberano sem passar por ele. No harém, onde os rumores eram dagas e a beleza era uma arma, a sua presença mantinha o equilíbrio de um mundo construído sobre o medo. O seu chicote, de couro trançado ou de cana de palma, não era apenas castigo físico, mas símbolo do poder absoluto. Quando a ordem se rompia, não era o sultão quem a restabelecia, mas ele. Bastava um gesto para que o silêncio caísse sobre os corredores. Ninguém gritava, ninguém suplicava. O som dos golpes, secos e rítmicos, misturava-se com o murmúrio das fontes, e o mármore parecia absorver a dor, sem devolver eco algum. Os cronistas dizem que as paredes do harém aprenderam a guardar segredos, porque os gritos não sobreviviam para além da segunda porta. Uma concubina que ousasse levantar a voz ou olhar onde não devia podia ser chicoteada na presença das outras. O eunuco não precisava de gritar. A sua autoridade era fria, precisa, inabalável. Em cada movimento havia uma coreografia do poder. O som do chicote, o roçar das sandálias no chão, o silêncio posterior, que era a verdadeira lição. Os castigos eram ordenados em nome da Valide Sultan, a mãe do sultão, mas executados pelas mãos que nunca tremiam. A ironia do destino era cruel. Aqueles homens, mutilados para servir, tornaram-se nos guardiães do desejo e nos juízes das paixões. Não podiam amar nem gerar, mas decidiam o destino das mulheres mais belas do mundo. Eles, que tinham sido despojados da sua humanidade, transformavam-se nas mãos do poder, as mãos que castigavam, as mãos que controlavam. Muitos morreram no anonimato, sem túmulo nem nome, e no entanto a sua sombra ainda paira nas crônicas. Alguns, na sua velhice, confessavam o seu cansaço, admitindo que eram prisioneiros do mesmo sistema que guardavam. O palácio, diziam, era uma cadeia onde ninguém era livre, nem o sultão, nem as mulheres, nem sequer eles. Uma noite, conta um manuscrito otomano. Um eunuco envelhecido parou em frente a uma das portas fechadas do harém. Lá dentro, uma concubina chorava a sua condenação. Ele escutou sem entrar, sem falar. Depois, com uma voz quase quebrada, murmurou: "O poder não precisa de chicotes. Só precisa que o medo aprenda a obedecer por si só." E voltou a desaparecer entre as sombras. O chicote do eunuco era mais do que um instrumento de castigo. Era a voz muda do império. A recordação de que, mesmo na opulência, ninguém estava a salvo do silêncio. Ali, nos corredores do Topkapi, a dor não se expressava com gritos,
mas com a obediência imediata. Porque no harém otomano, o silêncio era a moeda com que se comprava a sobrevivência. Que castigo pode quebrar a vontade sem deixar cicatrizes visíveis? Nos confins ocultos do palácio de Topkapi, onde o luxo e a dor conviviam sob o mesmo teto, existia uma forma de disciplina tão cruel quanto silenciosa: a falaca, ou bastinado. Este castigo consistia em golpear as plantas dos pés e era considerado discreto, porque não manchava com sangue a pele que devia continuar a ser bela aos olhos do sultão. Mas por trás da sua aparente delicadeza, escondia-se uma tortura que destruía não só o corpo, mas também o espírito. O bastinado aplicava-se a concubinas rebeldes, servas insolentes ou calfas, funcionárias de nível médio, que desobedeciam uma ordem, murmuravam um rumor ou se atreviam a olhar o sultão sem permissão. Frequentemente, bastava uma palavra maldita ou um olhar demasiado longo para merecer o castigo. Não se exigia culpa comprovada, apenas a suspeita. E no harém, a suspeita era lei. O ritual desenrolava-se em silêncio. Os guardas eunucos fechavam as portas, as cortinas de seda eram corridas e o mundo ficava reduzido a um quarto frio, onde o som dos passos no mármore era o prelúdio da dor. A mulher, vestida ainda com as suas sedas e joias, era atada pelos tornozelos. Os seus pés eram erguidos no ar, sustentados por uma vara ou pelas mãos firmes de 2 eunucos. Então, começava o castigo. Um oficial golpeava a planta dos seus pés com uma vara de madeira polida. A princípio, os golpes pareciam suportáveis, mas logo a dor tornava-se insuportável, espalhando-se como fogo desde os calcanhares até a mente. O número de golpes não estava escrito. Dependia da gravidade do suposto delito, ou, mais frequentemente, do capricho do superior. 50, 100, 200. Os cronistas falam de mulheres que não conseguiram andar durante semanas. Algumas ficavam coxas, outras fingiam estar bem para evitar o castigo adicional da humilhação. Mas o mais terrível não era a dor física, mas sim o silêncio que a acompanhava. Nenhum grito devia quebrar a calma do palácio. Se uma mulher gritava, os eunucos cobriam-lhe a boca. O sofrimento devia ficar oculto por trás dos muros dourados, invisível como tudo o que o império não queria mostrar. Uma jovem calfa, contam os relatos, foi castigada por ter falado sem permissão enquanto servia o chá a Valide Sultan. Recebeu 60 golpes. Durante dias não conseguiu pôr-se de pé e, no entanto, ao terceiro dia, obrigaram-na a caminhar pelo corredor do harém como se nada tivesse acontecido. Cada passo era um lembrete do castigo. Cada degrau, uma nova ferida. Os criados desviavam o olhar. Ninguém oferecia ajuda, porque a compaixão também era uma forma de desobediência. O bastinado era, em essência, uma mensagem. Obedecer não era uma opção, era uma condição de sobrevivência. Os pés, símbolo de movimento e liberdade, tornavam-se no alvo do poder. O império não precisava de cortar línguas nem erguer forcas. Bastava quebrar os passos de quem se atrevia a desafiá-lo. Nos registros do século XVII, menciona-se que os castigos mais frequentes se realizavam nas lavandarias do palácio, onde o vapor da água e o cheiro a sabão ocultavam o som dos golpes. Outras vezes, o bastinado praticava-se ao amanhecer, nos pátios interiores, quando o canto do muezim se misturava com os gemidos contidos. O sol nascia sobre um império brilhante, mas sob esse resplendor, a dor caminhava descalça. Ao terminar o castigo, as mulheres eram devolvidas aos seus quartos, coxeadas, com os pés inchados e avermelhados. Aplicava-se-lhes unguento e impunha-se-lhes silêncio. Nenhuma devia falar do ocorrido. Se o fizesse, arriscava-se a algo pior: a corda de seda. O bastinado não deixava marcas visíveis, e por isso, era o castigo favorito da corte. Num mundo onde a aparência era tudo, até a violência devia ser elegante. Mas cada passo trêmulo,
cada respiração contida. Era uma confissão muda do horror. O mármore do Topkapi guardou esse eco. Ainda hoje, dizem alguns visitantes, se caminhar em silêncio pelos corredores do antigo harém, pode ouvir-se o leve repicar de um bastão contra o chão, como se a memória do castigo se recusasse a morrer. Porque no Império Otomano, até a dor devia aprender a ser bela. No Império Otomano, a morte tinha as suas próprias regras. Não se derramava sangue nos muros do poder. O assassinato, quando provinha da vontade do sultão, devia ser tão silencioso como a noite e tão limpo como a seda. Assim nasceu a execução mais refinada e aterradora do palácio, o estrangulamento com corda de seda, uma prática que os cronistas descreveram como a forma mais piedosa de matar. Sem sangue, sem faca, sem testemunhas. Apenas o som abafado de um corpo que deixava de lutar sob a carícia de um fio imperial. Era um método reservado para os grandes, príncipes rebeldes, vizires caídos em desgraça, e também as mulheres do harém, cuja ambição tinha superado os limites impostos pelo trono. Numa corte onde a obediência era a medida do valor, um olhar mal dirigido, uma palavra envenenada ou uma influência excessiva podiam converter-se em sentença de morte. Ninguém estava a salvo, nem sequer aquelas que tinham partilhado o leito do sultão. A corda era de seda branca, suave ao toque, mas inquebrável. Os eunucos mantinham-na em cofres selados, prontas para serem usadas quando a válide sultã, ou o próprio sultão, pronunciavam o decreto final. Não se necessitavam julgamentos nem acusações públicas. Uma noite bastava. Uma ordem. Um sussurro. O castigo executava-se em segredo, e o silêncio era a última misericórdia que o império oferecia aos seus condenados. Uma das histórias mais temidas foi a das rivais de Roxelana, a esposa legítima de Solimão, o Magnífico. A sua ascensão ao poder foi tão meteórica quanto sangrenta. À medida que a sua influência crescia, as outras concubinas que tinham desfrutado do favor do sultão começaram a desaparecer. Algumas foram enviadas a rezar para mosteiros distantes. Outras, simplesmente, deixaram de existir. Ninguém as viu partir, ninguém as chorou. Dizia-se que as cordas de seda trabalhavam de noite, quando as lâmpadas se apagavam e o vento do Bósforo soprava entre os minaretes. Os eunucos entravam sem ruído. Um segurava a corda, outro segurava os braços e um terceiro fechava as cortinas. Não havia gritos. A vítima caía em silêncio, e o único som era o roçar surdo do tecido contra a pele. Quando tudo terminava, o corpo era envolvido em linho e levado por corredores ocultos até aos jardins interiores, onde o esperava um túmulo anônimo. Os registros eram apagados, os quartos eram reatribuídos, as joias eram repartidas entre as novas favoritas. Era como se aquela mulher nunca tivesse existido. Os documentos do século XVI chamavam-lhe morte honrosa. Uma ironia cruel num império que considerava o sangue uma mancha vergonhosa, mas o assassinato, um ato de ordem. Os sultões justificavam esta prática como um modo de preservar a pureza do poder. Se uma cabeça devia cair, devia fazê-lo sem ruído, sem escândalo, sem sombra sobre o trono. Mas para as mulheres do harém, essa honra era apenas outra forma de medo. Saber que podiam desaparecer a qualquer momento, sem deixar rasto, era uma tortura mais eficaz do que qualquer chicote. As rivais de Roxelana foram as mais famosas, mas não as únicas. Durante gerações, dezenas de mulheres foram silenciadas pela seda. Os seus nomes perderam-se, os seus retratos foram destruídos, as suas histórias dissolveram-se no ar do palácio. As poucas crônicas que sobreviveram explicam-no com frieza. O império não tolera vozes que falem mais alto do que o sultão. A corda de seda não só matava corpos, matava memórias. As mães que tinham dado à luz príncipes esqueciam ter feito isso. As esposas que tinham amado eram apagadas como tinta diluída. No harém,
Cada respiração era uma negociação com o poder. A seda esperava pacientemente, enrolada, invisível, perfeita. Nenhum carrasco precisava de força. Bastava uma leve pressão, o peso do medo, a certeza de que não havia escape. A morte não chegava com violência, mas com a mesma suavidade com que uma mão acaricia o rosto amado. Uma misericórdia fria, calculada, imperial. Quando o amanhecer se erguia sobre Istambul, os criados acendiam os incensos e lavavam os chãos. Ninguém mencionava o sucedido. Os pássaros cantavam, as fontes fluíam, e o império seguia o seu curso, alheio às sombras que alimentavam a sua grandeza. A corda era devolvida ao cofre, limpa, ordenada, pronta para o próximo silêncio. Assim funcionava o poder otomano, sem escândalo, sem testemunhas, sem piedade. Na sua perfeição estava a sua monstruosidade. Porque no palácio do sultão, morrer em silêncio era considerado um privilégio. Passaram séculos desde que as últimas vozes do harém se calaram por trás das portas do palácio de Topkapi. O mármore continua lá, frio, impassível. Os mosaicos ainda refletem brilhos de ouro, mas o ar que percorre os seus corredores parece carregado de uma memória invisível. Quem caminha hoje pelas suas galerias não ouve gritos nem sussurros, mas sente algo que não pertence ao presente. Um silêncio denso, vivo, quase sagrado. É o eco da dor. A sombra de um mundo onde a beleza e o medo coexistiam como amantes inseparáveis. O narrador, viajante de outro tempo, contempla os quartos vazios do antigo harém. Onde antes ressoavam risos e perfumes, agora só há ar imóvel. Num canto, a celossia dourada deixa passar uma luz fraca, como uma carícia sobre a pedra. Talvez tenha sido a mesma janela por trás da qual uma mulher esperou durante anos ver o amanhecer que nunca chegou. Os guias falam de história, de poder, de arte. Mas entre cada palavra, percebe-se um murmúrio que não está nos livros. O lamento das que foram esquecidas, das que viveram e morreram sem nome. O Topkapi, convertido hoje em museu, guarda a sua grandeza com pudor. Os seus muros não contam os segredos que conhecem. Não revelam quantas vezes uma ordem escrita em seda mudou o curso de uma vida. Não confessam quantas lágrimas caíram sobre as tapeçarias. O esplendor persiste, mas sob a superfície brilha outra verdade, desconfortável e humana, a do poder sustentado pelo sofrimento de quem não podia defender-se. O silêncio do palácio não é vazio, é testemunha. Testemunha do ouro que foi prisão, do chicote que impôs obediência, da seda que matou sem manchar. Testemunha de uma civilização que elevou a beleza ao nível de divindade e converteu a crueldade em arte. Cada sala parece conter uma alma detida, uma recordação que não se atreve a partir. E embora os turistas fotografem as paredes, nenhum capta a história completa. Porque o que aconteceu no harém não se vê, sente-se. Às vezes, ao cair da tarde, o vento do Bósforo entra pelos pátios e faz vibrar as lâmpadas de vidro. Então, por um instante, o palácio parece despertar. Os ecos do passado voltam a percorrer os corredores, o golpe do bastão, o murmúrio das preces, o som distante de uma corda a esticar. E o visitante que escuta, embora não compreenda, intui que aquele silêncio continua vivo, alimentado pelas sombras de quem nunca teve voz. As crônicas chamam-lhe história. Os poetas, tragédia. Mas no fundo, é um aviso. Porque todo o império que se constrói sobre o medo está condenado a recordar os seus próprios fantasmas. O Topkapi é mais do que uma relíquia do poder otomano. É um espelho onde o ser humano contempla a sua ambição e a sua culpa. E quando o sol se oculta por trás dos minaretes e o palácio fica envolvido em penumbra, o narrador compreende a última lição do harém, que o silêncio, quando nasce do medo, pode governar durante séculos. Se este relato te comoveu, partilha o teu pensamento.
O que pensas tu da violência disfarçada de ordem, da crueldade escondida sob a beleza? Acreditas que o poder pode justificar-se quando silencia a voz dos inocentes? Deixa a tua reflexão nos comentários, porque as histórias como esta só encontram redenção quando alguém se atreve a falar pelos que se calaram.